Além disso, foi feito um benchmark. Um benchmark é uma comparação de mercado que, enfim, é bem conhecida aí no meio corporativo, entre o Fastify e outros frameworks, micro-frameworks, e o Fastify ele ganha de disparado com relação à velocidade. Então, por exemplo, no Zé a gente utiliza o Fastify em algumas aplicações. Tudo que é Node, a gente utiliza Fastify. Ele é bem rápido mesmo, tá? Ele é bem performático. Então, vamos utilizar ele, vamos conhecer ele. O Fastify, assim como qualquer framework de Node, ele é um framework que está no NPM. Então, se a gente simplesmente abrir o terminal e digitar npm install ou apenas npm i e o nome da biblioteca, no caso Fastify, e apertar o Enter, com o Node instalado, a gente já vai conseguir baixar o Fastify e você vai perceber que aqui na sua estrutura de pastas mudou bastante coisa. Ele colocou um package lock JSON, que é tipo um cache, um versionador de pacotes. Esse lock não é por acaso, lock de fechado, não precisa mexer, tá? Se você quiser ter curiosidade de ver, é uma sopa de letrinha aí. E ele adicionou uma pasta chamada Node Modules, que é uma pasta bem grande, que tem o Fastify. Então aqui, o Fastify está aqui. Você vai falar, pô, Thiago, você deu npm install no Fastify. E ele falou que ele adicionou 46 pacotes no seu projeto. Bem-vindo ao Node.js. O Fastify, ele também, se a gente abrir ele aqui, o Fastify, ele também tem o seu package.json. E no package.json do Fastify, ele tem, eu não mostrei as dependências aqui no nosso package.json, mas sempre que a gente instala alguma coisa nova, ele adiciona nas dependências. Então o Fastify está aqui. Mas esse é o package.json do Fastify, ó, tô no Fastify. Ele também vai ter aqui embaixo as suas dependências. Então ele também tem várias dependências. Todas essas dependências foram instaladas juntas. E as dependências têm dependências e por aí vai, tá bom? Por isso, o Node Modules é um cara que a gente não versiona. A gente nunca versiona no Git o Node Modules, porque senão vai acabar aí o estoque do seu Git gratuito, do seu GitHub gratuito, né? Vai acabar a sua memória aí, você não vai conseguir colocar mais nada. Beleza? Então, o Fastify é esse cara. Deixa eu ouvir a Vitória. Vai lá, Vitória. Eu queria saber aí o response, o white, red. Ali é 200, é mensagem de correto, ok. E o restante aí? A gente vai falar disso com mais detalhes no Fastify, mas de forma prática, eu peço para ele escrever um cabeçalho aqui. E no cabeçalho de qualquer requisição, você pode mandar várias informações, que a gente chama de metadados. Esse 200 é o código HTTP, né, como você falou, de OK, e a gente tem 201 de criado, enfim, tem vários códigos. E esse content type, text plain, é o que ele aceita. Se eu mandar alguma coisa para o meu servidor, ele vai aceitar um text plain. Eu posso também falar que ele aceita um JSON, um application JSON, que aí ele consegue receber arquivos JSON e por aí vai. Tem XML, tem vários tipos de coisa que ele consegue receber, tá? Mas Ok. não se preocupe que a gente não vai fazer isso aqui, tá? Isso aqui é extremamente verboso e o Fastify vai absorver isso pra gente. A gente vai fazer esse content type quando a gente fosse fazer a chamada aqui de um post. Mas daqui a pouco a gente vai ver isso. Boa. Show de bola. Então, agora com o Fastify instalado e no meu package.json, esquece o Node Modules, não precisa ficar abrindo Node Modules, enfim, esquece ele lá. A gente Opa, vai. Ti, caiu a câmera aí. Ih, Tá rapaz, apontando pra... Aí, ó. pro nada. Boa, voltou pra mim. O Fastify, então, ele já tá aqui como dependência nossa. E agora a gente consegue utilizar ele. Como assim a gente consegue utilizar ele? Lembra que a gente está utilizando o import, aí deu aquele probleminha para colocar MJS, que é de module.js, ou alterar o type module no meu package.json. O ideal não é mudar para MJS, tá? Isso aqui fica extremamente feio no nosso projeto. O ideal é no package.json a gente vir aqui e adicionar o type module, que é apenas mais um item dentro do meu JSON. E cuidado com o JSON, ele precisa de vírgula entre os itens, tá? Ó, sempre tem vírgula quando vai pular a linha aqui e o último item nunca tem vírgula. Então aqui nunca tem vírgula, vai ficar com erro. Beleza? Então coloquei um type model, ele pode ficar em qualquer lugar. A ordem das informações do JSON não importa. A gente tem boas práticas, sempre deixar as impedências aqui no final e tal, mas de resto você pode alterar a ordem, pode colocar o autor lá em cima, tanto faz. Então, coloquei o type model, agora eu consigo utilizar o import. Então, vou fazer o import fastify de fastify.
E aí eu vou criar o meu app, o meu server, tanto faz. E vou só instanciar a classe Fastify aqui bonitinho. A partir deste momento, eu consigo falar app, ouça, listen, na porta 3000, ou em qualquer outra porta. Então, ouça aí na porta 3000, beleza? Se eu rodar agora o meu projeto, então vou dar um clear, vou rodar sem o M aqui, server.js. Já deu um errinho pra gente, vamos ver. Uh, app.listen, o que eu errei aqui? Ah, boa. Aqui ele pede para ser um objeto, é isso? Cannot create property host on number. Ok. Ele pede para ser um objeto aqui. E nesse objeto eu coloco a minha port 2.3000. Pronto. É a diferencinha aí do Express pro Fastify. Boa. Vamos rodar de novo. E agora ó, ele não está com informação nenhuma, porque eu não pedi para ele trazer informação nenhuma, mas ele está rodando no meu servidor. Beleza? Eu falei para vocês no começo da aula que seria interessante vocês terem um Node na versão 18 para cima, porque a partir dessa versão a gente tem algo muito legal. Toda vez que a gente alterar o nosso código, por exemplo, se eu colocar aqui, fizer uma rota, que no Fastify a gente faz com app.get, e aí a gente tem duas propriedades importantes dentro dessa função get, que é uma função que abstrai toda essa verbosidade aqui do HTTP. O que ele abstrai? O que é abstrair? É encapsular, é trazer para dentro, é transformar de alguma forma em algo, em uma função, em uma classe, enfim. Então ele vai abstrair, ele vai tipo simular, ele vai camuflar um chamado de get. Então quando eu faço app.get, eu estou falando que o meu app aceita get. O meu app aceita get. Então eu posso fazer um get na minha aplicação, no meu servidor. Isso aqui é a API. Isso aqui é quando é a porta de entrada. Estou falando, ó, você pode entrar aqui na minha casinha com o get. Você não pode entrar com post, você não pode entrar com nenhuma outra. E esse get, ele pede dois parâmetros principais. Qual é o nome dessa rota? Porque, beleza, eu tenho o IP da sua máquina localhost, eu tenho a porta do seu aplicativo que é 3000, mas onde é o banheiro? Aí todo mundo chega na sua casa e fala, quer ir no banheiro. Você vai falar, terceira porta à direita, passa no corredor à esquerda. Isso são as rotas. Então, o terceira porta à direita, né, quando você chega na casa de alguém e pede para ir no banheiro, é o nome da sua rota. Então, você vai falar para ele, esse get é um get de health ou... health, beleza? Faltou o aqui. Tá? Normalmente a gente sempre vai ver um getzinho de saúde aí, de qualquer aplicação que você for ver por aí, tem uma rotinha de saúde, só para a gente saber se a nossa API se o nosso servidor tá ligado, tá vivo. Então aqui, ó, o nome vai ser health. Então, quando você entrar na porta 3000, se você acessar a rota, isso aqui é a rota, health, você vai poder executar alguma coisa no meu back-end. O que ele executa no meu back-end? Ele vai executar sempre dentro da minha função de callback, que nesse caso é uma arrow function, igual a gente fez ali em cima, tá? Função de callback, ela tem que ser uma função anônima. Você pode fazer assim também, ó, function, tira aqui, ó, e pronto, aí fica com mais carinha de function que você deve conhecer, tá? Mas é uma função, ela só não precisa ter nome. Mas como ela não precisa ter nome, a gente usa iron function, também por outros motivos, mas não cabe aqui agora. Bom, aqui dentro eu vou fazer alguma coisa, tá bom? E aí, essa função ela também recebe request e response. No caso do FastAPI, é request e reply. Ah, por que reply? Porque sim, não tem motivo específico, é só a nomenclatura do framework. E tem muita coisa que vai acontecer assim. Ah, por que é const? Por que é import? Por que é from? Palavra reservada. Palavra reservada são palavras da linguagem, palavras da aplicação, né, do próprio framework. Tem umas que são boas práticas, como reply, porque como é uma propriedade aqui, eu posso colocar oi, tanto faz, só que eu sei que a segunda propriedade sempre vai ser a de reply, a de response. Então, por boas práticas, eu coloco o reply, né? E esse reply ele vai ter vários métodos aqui. Então ele vai ter send, serialize, server, status e por aí vai.
Então, ó, se eu mandar, por exemplo, status, eu quero que o status seja 204. E eu quero mandar aqui um I'm, I'm alive. Ou seja, como tá a saúde aí? Tô vivo, tá? Tá tudo bem. Beleza, essa é a estrutura de uma rota dentro do nosso back-end. E aqui, especificamente, essa parte é a API, que é né, a porta de entrada. Você falou, não, você pode entrar aqui com GET. Olha que interessante. Se eu vier aqui nas minhas rotas, ó, localhost 3000, beleza, localhost 3000, e criei essa rota, né? Bonitinho. Não parei o servidor. Antes de criar essa rota, eu não parei o servidor. O servidor está rodando e eu criei essa rota enquanto o servidor está rodando. Se eu rodar agora um send request, ele vai falar para mim, route barra não foi achada, porque não existe uma rota barra. Ah, mas existe uma rota health. Então eu vou jogar aqui para ela. Beleza. Na hora que eu jogar, ele vai falar, não achei. Aí você vai falar, pô, Thiago, você tá maluco, cara. Você escreveu aí, ó, rota health, que tá aqui. Deixa eu ver, é get? É get. É 3.000? É 3.000. Health, health, tá certo, copiei e colei. Qual que é o problema? Eu não desliguei o meu servidor. Porque o meu servidor só vai entender que teve mudanças se eu parar ele, Ctrl C, e rodar de novo. Agora, se eu fizer um send aqui, ó, ele não tá retornando nada ainda, mas enfim, ele deu 204. É que eu coloquei um código que é no content, ou seja, ele não devolve nenhum conteúdo. Então, sei lá, vou colocar 201. Então, 201 não mudou nada porque eu tenho que parar o meu servidor rodar de novo. Agora sim, 201 created, I'm alive. Tá bom? Não percebeu? Pô, Thiago, então toda vez que a gente alterar aqui o nosso código, a gente vai ter que parar o servidor e rodar de novo? Sim. Mas a partir da versão 18 do Node, se você fizer isso aqui, ó, deixa eu dar um Ctrl C. Se você fizer um node menos menos watch e rodar o server.js, ele vai falar que é experimental, é um warning aqui chato, só porque é experimental e tal, mas não é experimental, já está bem, bem consolidado. Você pode colocar aqui um menos menos no warnings. E aí rodar, pronto. Ele rodou sem aviso chato, tá? Olha que maneiro. Rodei, vou chamar aqui, ó, send I'm alive. Agora eu vou colocar I'm alive now. Olha o que aconteceu. Restart server.js. Não mexi. Vou dar um send. I'm alive now. Então, o Node.js colocou uma facilidade para a gente. Ao invés de a gente ficar restartando o nosso servidor toda hora, a gente pode utilizar o menos menos watch para conseguir que o Node verifique se a gente mudou alguma coisa nesse arquivo server.js e se a gente mudou, ele vai lá e restart o nosso servidor. Mas você vê que ficar escrevendo isso aqui o tempo todo é doído, né? Além de lembrar desse código gigante toda hora, quase impossível. Então a gente pode vir no package.json e criar um script de dev que eu falei que a gente ia fazer. Se eu jogar isso aqui, fechar aqui a resposta, ó, joguei exatamente o que estava lá, tá? Tirar só esse espaço aqui, ó. Joguei exatamente o que estava lá. E agora rodar aqui npm run dev, que é algo muito mais fácil de se lembrar, npm run dev, ele vai fazer a mesma coisa. O que que ele está fazendo? Mostrou aqui só o nome da minha aplicação e Node Watch No Warning Server.js. Se eu fazer a requisição, I'm alive now. Beleza? Se eu alterar alguma coisa, now, ele vai restartar já automaticamente para mim e eu posso ver a alteração aqui bonitinho. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso aqui é um servidor, gente. Tá pronto. Isso aqui é uma API. Obrigado, até a próxima aula. Brincadeiras à parte. É isso, isso é uma API. A partir desses conhecimentos que vocês têm agora, a gente pode evoluir. Criar um post, criar um get, criar um put, criar um delete. Cada um vai ter sua particularidade, mas o Fast API, o Fastify, ele vai facilitar muita coisa. Se você está aí desse lado e me ouviu falar Fast API várias vezes, não se preocupe, eu estou falando do Fastify. É que eu trabalho também com Fast API, então eu confundo e é muito parecido os nomes, tá? Mas não fique triste comigo. Considere o que está aqui no código. Bom demais, deixa eu ver se tem dúvida aqui. Dentro do package.js faltou corrigir o server.js. Faltou corrigir. Ele não está considerando o server.js agora, tá? Então,
Aqui meio que tanto faz, é só para questões de que a gente saiba, nesse momento especificamente. Boa. Obrigado mesmo assim, Reinaldo. Alguma dúvida? Mandem dúvidas aí, que a gente vai seguir aqui firme e forte. Bom, imagine que nós temos que escrever pelo menos 4 rotas aqui: get, post, put e delete. Pô, esse arquivo de server, ele precisa ser um arquivo enxuto, ele precisa ser um arquivo que tem pouca coisa. Por isso, a gente não vai escrever as nossas rotas aqui dentro dele, tá? Até porque ia virar uma salada aqui muito louca. E também porque eu quero ensinar para vocês como você utiliza outro arquivo e importa esse arquivo dentro do server. Porque é importante dizer, a gente só vai rodar o server. A partir do server, a gente roda outros arquivos. Então, como a gente faz isso? Primeiro de tudo, vou estruturar melhor a nossa aplicação. Vou criar um CRC. Deixa eu parar aqui o terminal. Criar um CRC. Vou colocar esse server dentro do CRC, apenas o server, tá? Apenas o server. E dentro do CRC eu vou criar uma pasta chamada routes. Dentro dessa pasta eu vou colocar a users.route.js. Esse ponto routes, gente, é apenas uma boa prática para falar que esse arquivo é um arquivo de rotas, beleza? A gente vai fazer aqui uma API genérica. O que é uma API genérica? Eu vou criar uma API de cadastro e autenticação de usuário. A partir dessa API, você pode evoluir, você pode, na verdade, você deve, e é a minha missão para você, criar mais rotas num nicho específico. Por exemplo, você pode criar um gerenciador de tarefas, você pode criar, a partir do usuário que está logado, um blog, a partir do usuário que está logado, um e-commerce e por aí vai. Mas essa é uma API base para você criar qualquer aplicação que dependa de usuários, beleza? Então vamos lá. O que a gente vai criar nessa rota aqui, galera? Deixa eu só dar um bisu aqui no nosso horário, rapidamente. Ih, tá com o horário aqui errado, mas depois de uma hora. Tá, já já. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um intervalo, tá? Vou criar umas rotinhas aqui e a gente já faz o intervalo. Deixa eu ver se tem pergunta. Ah, tá de boa. Bom, então vamos lá. Então aqui dentro, o que a gente precisa fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma função. Dentro dessa função, a gente vai criar as nossas rotas, tá? Então, eu já vou exportar essa função. Então, export default function. E essa função vai ser user routes. E ela vai receber o app. O que é o app? É esse cara aqui, ó. Tá? É esse cara aqui. Esse app. É isso que ela vai receber aqui. Beleza. Feito isso, a gente vai criar todas as nossas rotas. Então, app.get. Vou criar a rota de user. Tá? E aí vai ter essa estrutura. Tá? Eu vou usar um aqui para a gente só adiantar um pouco o nosso rolê. Mas a estrutura é a mesma. Então, o nome da rota. Nome da rota sempre é o recurso. Isso aqui é um recurso, é user, né? O nome de uma tabela, enfim. É o recurso no plural. É uma boa prática. Recurso no plural. Então, get users vai receber request reply. Dentro da Arrow Function, eu vou fazer um reply mandando status 201. E aqui eu vou falar user created. Beleza? User created. Ah, essa é a get, vou fazer primeiro a post. Post, pronto. Beleza? Agora, vou fazer o get. E aí, users, mesma estrutura, vai responder 200. Sempre que o nosso status é 200, eu não preciso colocar o status, tá? Ele vai automático. Então, só vou mandar no reply users. Aí a gente pode fazer agora o nosso put users, tá? Então, o put também users, só que aqui tem uma diferença. Sempre que a gente for alterar um usuário, a gente precisa alterar apenas um usuário, beleza? Aqui, toda resposta de update não tem retorno e é um 204, update e delete. Bom, eu preciso mandar o send sempre, tá? Se eu não mando o send, ele não finaliza a operação, mesmo que vá vazio. Toda vez que você atualizar algum dado no banco de dados, pelo amor de Deus, olha nos meus olhos, atualize algum dado específico. Nunca atualize vários dados ao mesmo tempo. Isso é uma boa prática de mercado. É o famoso update sem where. Se você dá um update sem where, por exemplo, no nome, o que é o where? É a condição. Então, atualize todos os usuários com ID 1 para Tiago. Se você não coloca esse where ID 1, né, específico para ID 1,
todos os nomes da sua base de dados se transformarão Thiago. E aí, meu amigo e minha amiga, bora deixar o LinkedIn ativo aí que vai dar ruim. Você acabou de assistir um dos cortes dos workshops que acontecem semanalmente aqui no canal e eles são só um gostinho do que todos os nossos alunos das nossas profissões têm acesso. A gente tem cursos aí com mais de 20 matérias e cada matéria tem o seu encontro ao vivo e o seu tema. Então, além desse conteúdo que você está assistindo hoje, existem muitas palestras, rodas de conversa, projetos práticos utilizando as ferramentas como uma mão na massa para você ter um portfólio que te enriquece em processos seletivos e nesse processo de migração de carreira. E se você se interessar em querer ter a DNC como uma propulsora do seu objetivo profissional, clica aqui no link que está aparecendo ou no chat ou na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre as nossas profissões, que são programas que acontecem aí de 6 até 12 meses, com mais de 200 horas de carga horária, projeto prático com empresas que são parceiros da DNC e levantam problemas reais para você desenvolver, além de semanalmente vários encontros como esse, conteúdos que são atualizados diariamente com novas ferramentas, novos frameworks. Então, se você quiser entender tudo que a DNC pode te oferecer, é só clicar nesses links e conta com a gente para te auxiliar nessa jornada de transição de carreira.